Olá, sou Lemilson Alves, diretor comercial da GECOM. Nós estamos iniciando o nosso 5º episódio do nosso Foodcast, onde debatemos com empreendedores do segmento de food. E hoje estamos aqui com a presença do Leonardo Polacchini, CEO do Grupo Polacchini, né, junto aqui com Daniel Pacheco. Olá a todos, meu nome é Daniel Pacheco, sou Head de Operações da GECOM, muito prazer em conhecê-lo, primeira vez que a gente está tendo contato contigo, muito bom te receber aqui também na GECOM. Espero que a gente tenha aqui um bom assunto aqui para a gente conversar, vamos ter uma conversa bem descontraída. A gente podia começar você falando um pouco, Léo, da sua trajetória, o que te levou a escolher esse ramo de empresariado no segmento de food. Tá joia. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer fazer parte aqui desse podcast, desse projeto incrível de vocês. Lemilson já conheço há muito tempo, Daniel, a gente está se conhecendo hoje, mas tenho certeza que vai ser um papo bacana. E estou aqui para agregar para os ouvintes, para os telespectadores, né? Hoje a gente não sabe se a pessoa ouve ou se vê, mas não importa, importa que o conteúdo que a gente vai trazer aqui seja importante. E respondendo aí a tua pergunta, então me chamo Léo Polacchini, para quem não conhece, tenho 41 anos, sou casado, tenho 2 filhos, uma recém-nascida, então estou naquele processo ainda de pai que não dorme, né, no primeiro mês, adaptando aí a nova rotina, mas está sendo muito gostoso. E dentro do varejo, dentro do food, falando um pouquinho da minha experiência, eu acompanho já há 23 anos esse mercado. Então, meus pais começaram com Bob's lá em 2003, Bob's e Pastelândia ao mesmo tempo. E eu acompanhei em paralelo, onde eu estudei engenharia civil, eu trabalhei na construção civil, trabalhei em uma grande construtora, aí fiquei 8 anos, sendo que eu falo do peão com diploma, né, lá engenheiro de obra mesmo, enfim. Mas a empresa que eu trabalhava, que no caso era a Gafisa, na época ela era uma grande escola. Então ela tinha, para vocês terem uma ideia, tinha ação na Bolsa de Nova York. Então todas as obras tinham ISO 9001, tinham padrões, tinham processos, tinham cultura, tinha muitas coisas que a gente não via normalmente em construtor e que me fez aprender muito sobre isso, trabalhando em empresa. E em paralelo eu via os negócios crescendo da família, então foi 1 unidade, 2, 5, 10 unidades. E quando foi 2013, após 8 anos eu trabalhando fora, eu via que havia uma possibilidade de agregar valor, né, dentro da empresa. Eu não queria ser mais um ali para, eu estou na empresa do pai. Não, eu quero ir lá como um profissional que vai gerar resultados. Até o pessoal fala qual que é eu não queria ser só um herdeiro, né? Vamos dizer assim, eu queria fazer uma sucessão, mas para você ter uma sucessão, você tem que ser um sucesso grande, né? A sucessão, ela tem essa prerrogativa. E aí, desde 2013, foi quando eu assumi as operações. A gente passou por muitos altos e baixos. E estamos aí até hoje, 23 anos de Grupo Polacchini, com não só a Bob's, tem outras marcas relevantes como KFC, Casa Balduco. E recentemente a gente entrou aí um pouco diferente de food, que foi para entretenimento, para a parte de parque de trampolins com a Vila Trampolim. Então esse foi um pouquinho do resumo aí da trajetória nossa ao longo dos últimos anos. Bacana. Pelo que vocês dizem, você tem mais de uma marca, né? O que levou assim, a escolher essas outras marcas? O que você acha importante para você fazer uma escolha dentro do segmento de franquias? Em primeiro lugar, assim, eu acredito que a franquia ela te dá uma tranquilidade e um ganho, né, entre aspas, porque você já tem metade do caminho andado quando você quer empreender. Então, quando você tem marcas que já são sólidas, marcas consolidadas, marcas onde os franqueados estão contentes, marcas que têm um fit até de valores e culturais com a gente, essas são marcas legais para a gente escolher. Então, esse foi o conceito que meus pais utilizaram lá atrás quando eles escolheram o Bob's e que a gente veio quando a gente escolheu o KFC. A gente já tem mais de 5 anos com o KFC, então a gente achou que agregaria muito ao grupo a marca, uma marca internacional que tem muitos padrões que são muito consolidados, tem mais de 20 mil unidades de restaurantes no mundo inteiro, então quer dizer, não é uma marca de franquia ruim. Casa Balduco também foi uma oportunidade, uma marca forte. E o Vila Trampolim foi uma outra oportunidade, mas já pensando em ecossistema de negócio. Então, a gente ampliando um pouco mais a nossa consciência do negócio. Então,
Quando a gente fala de food, obviamente a gente procurou expandir dentro do food, a gente teve várias outras possibilidades, a gente chegou a ser franqueado também da Chili Beans no meio da pandemia, mas infelizmente o local onde a gente colocou lá a Chili Beans, ele não prosperou, então quando a gente foi realocar esse ponto, o Chili Beans está em todos os lugares, né? A gente infelizmente não conseguiu seguir com eles, mas uma marca, incrível também. Então a gente sempre procurou marcas que pudessem ou agregar valor para o grupo em termos de processos, de resultados, e até de nome, e outras marcas agora que elas agregam valor. Então, a Casa Balduco, por exemplo, foi até curioso você trazer isso, porque a gente tinha discutido uns 2 meses antes de aparecer a oportunidade da Casa Balduco, que foi no ano retrasado, a gente estava discutindo sobre sindicato. E a gente falou, mas os caras estão cobrando que eu tenha aqui, que eu tenho um valor de não sei quantos por mês de cestas básicas, mas isso aqui, pra gente vai ser difícil, eu não tenho essa verba hoje, essa margem para colocar esse valor, e eles estão irredutíveis nisso e tal. E aí veio uma ideia, eu falei, quer saber, eu vou criar um negócio onde eu mesmo vou ter uma cesta básica, vai ser a cesta básica do grupo Olakini, e eu vou poder vender até isso para fora, e obviamente o preço de custo de uma cesta básica quando eu faço é menor, então eu diminuo isso, né? E aí, 2 meses depois, vem o shopping, me liga, fala, Léo, é o seguinte, Casa Balduco ia colocar aqui, o franqueado desistiu, eles queriam uma sugestão de algum lojista que está aí com vocês, que foi um bom operador, e aí eles indicaram a gente. Aí na hora eu falei, Balduco tal, conversei com eles, vi que tinha a possibilidade da gente fornecer cestas básicas, e aí casou exatamente com aquilo que a gente estava de problema. Então, esse fim de ano, por exemplo, todas as cestas, obviamente, foram da Balduco, tudo, mas quando a gente pega o custo, ele é um custo muito menor do que aquilo que a gente tem comprando direto do mercado, né? Então, ele agregou muito valor nesse sentido. A Balduco, inclusive, é cliente nosso também, né, Lemilson? E ele teve um crescimento muito grande. Acho que eles começaram conosco, se eu não me engano, acho que foi em 2021. Sabe, eles começaram com uma rede, um tamanho de uma rede, hoje já está o dobro do tamanho que ela começou conosco, né? Eles têm um plano de expansão bem... Por 2 linhas, né? Que é a Casa Balduco em si, a linha amarela com outro tipo de negócio, 2 tipos de negócio. São 2 linhas, né? Casa amarela e Casa Balduco, mas é uma linha de produtos bem legal também. Léo, você falou de um ponto aí que tá fora do script, mas assim, interessante, que é a questão da sucessão, né? E eu acompanhei muito isso lá no passado, porque eu cheguei a falar muito lá com, né, teu pai, enfim, porque a gente já vem desse mercado. E aí, ver você entrando no negócio, né, junto da família, e aí você fala dos desafios ali também que teve de 2013 para cá, até também sair dessa situação ali, sou filho do dono, né, tô assumindo o negócio. E eu vejo também que muitos franqueadores hoje trabalham, né, fazem uma política de sucessão, estimulam muito para os seus franqueados, né, fazer esse trabalho de sucessão. E que a gente vê que tem as dificuldades. Então, de repente, você tem alguma coisa a acrescentar, como que você fala para o nosso público aqui, que são também franqueados, né, de como conseguir fazer esse processo de sucessão ele ser acreditado pelos sucessores, né? Boa. Eu vou dar um passo antes para responder essa tua pergunta, que a gente precisou quebrar algumas crenças dentro da cabeça da empresa familiar. Eu sempre digo que às vezes é uma empresa familiar que tem que se tornar uma família empresária. O conceito é diferente. Então, quando foi 2020, no meio da pandemia, a gente contratou uma mentoria para profissionalização de empresas familiares, de um doutor lá da FGV, que é o Rubens Massa, e ele ajudou muito a gente a tirar um pouco esse lance daquela coisa meio mambembe, né, que você vai levando tal. Quando você vai ver, você está 20 anos levando. E quando a gente fala no mundo de franquias, então uma família empresária no mundo de franquias, a chance da acomodação ela é muito maior se a própria francadora não der atenção devida ou não tiver um plano de sucessão. Por que eu falo isso? Porque, em primeiro lugar, quando você compra uma franquia, é muito fácil, a gente estava até comentando isso lá atrás, é muito fácil você assumir o papel do franqueado da marca X, então o franqueado do Bob's. Então, eu passei por esse processo de desconstrução, porque por muito tempo falavam, cara, qual que é o teu cargo? Eu sou franqueado do Bob's. E para mim é motivo de orgulho falar isso, porque eu gosto muito da marca, né? A gente tem um carinho muito grande, mas, na verdade, o franqueado Bob's, ele é
um rótulo que você traz, mas você acaba se apoiando muito nesse rótulo. Então, isso faz com que muitos franqueados falem, eu sou franqueado Bob's, e ele acaba sempre dependendo ou esperando que a franqueadora traga todas as soluções para o problema dele. E quando eu estive nos Estados Unidos no ano passado, na feira da Multi-Unit Franchising, que é onde reúnem os maiores multifranqueados americanos, são caras que têm 1.000 unidades, 600 unidades, 2.000 unidades, caras realmente gigantescos, não fala nem que é multifranqueados, fala que são mega franqueados. E você vê que lá existe um pragmatismo maior. A cultura de lá ela é um pouco diferente da nossa cultura brasileira aqui, então eu acho que essa é uma das grandes diferenças. E lá eles separam muito bem o que é do franqueador e o que é do franqueado. Então existe até uma lei federal lá que diz o seguinte: dentro da lei do franchising, o franqueador ele vai dar para você a marca, ele vai dar para você os processos internos, os fornecedores, ele vai dar para você toda a modelagem, todo o protótipo, porém, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão operacional, gestão tributária, isso tudo aqui, isso é responsabilidade do franqueado, ou seja, tem uma lei que impede que o franqueador coloque o dedo na gestão do franqueado. Então, quando o franqueado abre uma franquia lá, ele sabe que ele precisa se desenvolver profissionalmente e ter uma gestão profissional. Ele sabe que ele precisa ter uma empresa em cima das suas próprias empresas contratadas como marca. Não importa se eu sou franqueado da Wendy's lá fora. Cara, eu tenho que ter a minha empresa, que no caso hoje é o Grupo Olacchini, que faz a operação e a administração dessas franquias. E aí esse é meio caminho andado, então essa mentalidade é meio caminho andado para que as empresas familiares também busquem ter uma governança, também busquem ter uma organização mais profissional, ter acordos mais profissionais. Porque quando isso não acontece, a tendência é que comecem a se misturar muitas coisas que às vezes não fazem nem parte do negócio, mas que influenciam. Então, quando a gente passou por esse processo, por exemplo, a gente passou por desconstruir o Léo. Quem que é o Léo? O Léo, primeiro lugar, o Léo ele é um dos sócios, beleza. O Léo também é o diretor de operações, legal. Ele também é responsável pela implementação, ele também é o comercial, ele também é, o responsável pelo TI. Quem que é a irmã? A irmã é responsável pelo financeiro, pelo administrativo, pelo RH, pelo jurídico, Beleza, então cada um tem vários chapéus dentro da própria empresa. E fora tudo isso, você ainda assume outros papéis. Então não tinha, por exemplo, um papel, quando veio a pandemia, de alguém que ficasse postando nas redes sociais. Então eu era o gestor de mídias sociais das empresas. Então, quer dizer, você vai assumindo um monte de papéis lá e que, dali a pouco está tudo misturado, você tem o papel societário, o papel de diretoria, o papel de gerente de alguma função e tal. E fora tudo isso, eu também tenho o papel de filho, eu tenho o papel de irmão, eu tenho o papel, e aí quando surge uma nova família, quando você tem uma esposa e tudo mais, surge o papel de pai, papel de mãe. E aí quando todos esses papéis se misturam e a gente passa a não ter a clareza de quais são todos os papéis, quando você está ali discutindo uma coisa que não tem nada a ver com a parte, familiar, você acaba sempre dando uma carteirada ali para isso escalando. Já que, né? E aí vem a questão do ego, do orgulho, da vaidade, de você querer dando carteirada. Mas isso aqui foi uma escolha daquelas que a gente fez lá atrás. Então você já sai de um nível operacional para o tático para o estratégico, estratégico para o societário. Dali a pouco você está já discutindo, mas quando você tinha 10 anos de idade, você fez aquilo lá comigo, não sei o quê. E você vai ver, o problema que está pegando aqui é a vaidade, aquela coisa que está lá de trás. E não, gente, não é isso. Por que tá todo mundo boicotando um trabalho do outro, entendeu? Então, e essa clareza de papéis e os acordos que são feitos para cada um desses papéis é o que distingue aquelas empresas que começam a ter uma organização, porque você põe ordem, né? Você organiza os papéis e você entende até onde a pessoa tem que ir. Beleza, se eu não tiver aprovação aqui, como é que vai ser essa aprovação? Vai ser por votação? Vai ser por maioria simples? Não vai ser? Porque vai ter desacordo. Tem que criar processos para ter essa diferença da vida pessoal que você passou lá atrás e o que está sendo executado dentro do negócio, né? E tem todo um histórico familiar, né, de relacionamento, tudo, né? É uma coisa meio difícil de lidar, não é? Porque você tem uma linha muito tênue para separar aquilo que é do seu pessoal, né, o relacionamento que você tem com sua família e a função empresarial dentro de cada um, como exerce o seu papel no grupo, né? Tem uma coisa que eu aprendi no meio desse processo que é muito difícil você quebrar, que são os valores de uma geração para outra.
Então, quando a gente contratou a mentoria para empresas familiares, né, normalmente a primeira geração ela é muito mais resistente, porque a gente cresceu com tudo isso sem essas baboseiras, né, sem esses pessoal. Só que para quem está lá no dia a dia, né, fazendo operação, assumindo algumas coisas, você está vendo que, cara, tem coisa a mais, tem coisa que precisa de profissionalização, tem coisa que você precisa olhar de forma mais profissional realmente o negócio. E a primeira geração, ela está numa outra fase de vida, que é uma fase que ela não tem mais tanta encheção de saco, complicação. Tem casos e casos, né? Tem gente da primeira geração que muitas vezes, cara, entende a necessidade disso, não quer deixar uma herança de problemas para as gerações seguintes e começa a se estruturar e faz toda essa parte de governança. Então, o que eu enxergo assim, mais uma vez, eu falo sobre clareza de papéis. Se a gente não tiver isso dentro de uma empresa familiar, cara, o que vai prevalecer são as picuinhas, vai prevalecer a encheção de saco, vaidade, um boicote até inconsciente de coisas que dariam muito certo na empresa e não estão dando certo porque você acha que a pessoa está inventando moda ou porque inconscientemente você acaba se afastando daquilo que ela está trazendo. Exato. Pô, legal, assim, e você vê... seguir, como você hoje já tem um processo montado, né? No caso, o grupo já tem, enfim. Você vê, aí hoje é uma curiosidade minha, né? Você vê seus filhos, assim, assumindo o teu papel e dando sequência nos teus negócios, para você seria uma realização? Ou você deixa assim, não, cada um escolhe o teu caminho? É legal. É bom você trazer isso, porque assim, quando surgiu a questão da mentoria familiar, 80% das atividades e dos exercícios que a gente acabou fazendo foram muito mais voltados para a parte de mentalidade, do psicológico, do que propriamente se falar, vamos fazer organograma, vamos desenhar, quem que você considera que é responsável por essa situação? E a pergunta que muitas vezes a pessoa que está numa empresa, que tem às vezes muita vaidade envolvida, que não quer calar, é aquela assim, beleza, então você é responsável dessa área, você é dessa e tal, mas quem hoje é o CEO dessa empresa? Aí pronto, aí já fica, não, mas precisa decidir isso agora? E aí fica naquele coisa de pisar em ovos, entendeu? Então, enquanto essa parte, e aí eu acredito que é uma busca pessoal de cada um, esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento. Eu busquei me autodesenvolver, minha irmã buscou também o autodesenvolvimento dela, né? Eu fiz curso de programação neurolinguística, fiz comunicação não violenta, fiz curso de liderança, hipnose, cara, fiz um monte assim, de coisas para tentar, de alguma forma, me entender melhor. Acho que esse é o nosso grande propósito de vida, é a gente poder se entender. Então, quanto mais consciência a pessoa tiver de si, mais fácil fica você lidar com essas questões de empresas familiares dentro de um negócio. Então, o que eu sempre falo, né, para o pessoal que está assistindo, se você está dentro de uma empresa familiar, você dificilmente vai conseguir mudar a outra pessoa. Talvez o que você consiga fazer é, através do seu exemplo, da tua mudança, fazer com que ela se inspire naquilo que você esteja fazendo, no movimento que você está fazendo, porque ela vai começar a se mexer também. Ela fala, cara, o cara está se desenvolvendo, o cara está buscando conhecimento, estou ficando para trás, tem até um lance de vaidade, mas a partir do momento que você começa a puxar a corda nesse lance, você começa também a inspirar as pessoas a buscarem mais conhecimento e a se desenvolver. E aí, a partir do momento que todo mundo começa a ter uma consciência maior e melhor, as coisas fluem melhor. Porém, pode ser que nesse processo a pessoa entenda que para ela não faça mais sentido continuar na empresa familiar. E aí você perguntou sobre se eu crio essa expectativa dentro do meu filho, né, por exemplo. Eu tenho zero expectativas que ele siga o negócio. Então, isso eu aprendi muito com alguns dos mentores que eu sigo, o Flávio Augusto, o Joel J, de fazer negócios para que sejam vendidos. Você tem 3 caminhos de um negócio. Eles podem ser ou vendidos, ou herdados, ou quebrarem. Esses são os 3 caminhos de um negócio. Então, hoje eu tenho pensado muito mais nessa história de você fazer um negócio para ser vendido, mesmo que ele não seja vendido num curto espaço de tempo ainda, porque você vai estruturar ele de uma forma que outras pessoas de fora possam se interessar num dia em fazer uma aquisição do teu negócio. De ver valor, né? De ver valor. Então, eu não imputo essa responsabilidade no meu filho. Eu não tinha isso dos meus pais, apesar de, em alguns momentos, ele, e aí, quando que vocês vão trabalhar? E aí? Mas hoje, eu honro
tudo aquilo que eles me ensinaram, honro aquilo que eles fizeram, mas eu sempre busco mais. Eu não fico apoiado naquilo que foi construído, porque eu acredito que esse aí é o meu perfil, o perfil Léo, né? De não se apoiar e ficar apoiado ali, deitado em berço esplêndido. Pô, interessante, né? Até aproveitando só o gancho aqui, né? Falar para o público que está assistindo, além de curtir, assistir aí nossos episódios no nosso canal, deixar aqui também um recado, porque além de CEO do grupo, o Léo tem um papel aí de mentoria, faz uma mentoria, o qual eu tive a oportunidade aí de abrir um pouco a mente aí com um ótimo bate-papo que tivemos anteriormente. Então, assim, gratificante recebê-lo aqui, Léo. E então, dando sequência... Aí, pegando o gancho, né, você disse que inicialmente vocês contrataram um serviço de mentoria justamente para auxiliar vocês todo nesse processo. Sim. E hoje você faz esse papel de mentoria junto a outros franqueados, né? Como que é essa experiência sua e o que você consegue transferir aí para o pessoal, dada toda a sua experiência familiar e empresarial dentro dos segmentos que você atua? Eu digo que todo ferro ele só é forjado com fogo e toda pedra só é lapidada tirando lascas, né? A gente não consegue se não passar pelo caminho para poder guiar outras pessoas. Eu digo que a mentoria ela só funciona quando o mentor passou por aquilo que você está se propondo a direcionar a outras pessoas. Caso contrário, é charlatanismo, né? Aquele que vende facilidade sem nunca ter passado por aquilo. Eu, sinceramente, não confio. Então, eu tenho um critério muito grande quando eu vou escolher um mentor, quando eu vou fazer um investimento num mentor, para entender se tudo aquilo que ele fala, de fato, ele teve de resultado. Ou se o que ele está falando é para simplesmente ganhar dinheiro a custas de um marketing, uma venda barata, entendeu? E aí, o que aconteceu, até comentei com o Lemilson, né, mais cedo sobre a história, foi muito engraçado, porque eu entrei nesse mundo de mentoria de uma maneira meio inusitada. Porque 2020 foi o nosso ano que eu chamo de fundo do poço, que foi 2 anos que a gente passou pós-pandemia, onde a gente estava realmente quase quebrando os negócios, com endividamento. Então a gente, com um monte de FAMP, Pronamp, Desenvolve São Paulo. Cara, a gente pegou tudo quanto é linha de crédito que a gente conseguiu para sobreviver, porque os nossos negócios estão todos voltados para shoppings. E a gente acabou com juros altos por um longo período de tempo. Ele vai, cara, te corroendo completamente o teu caixa. Porque antes o que era, por exemplo, uma mensalidade de R$4.000 num Pronamp da vida, que estava vinculado aos juros, o juros alto ele levou essa mesma parcela de R$4.000 para R$16.000. Só que eu tendo 10 desses empréstimos, eu saio de 40 mil de dívida para 160 mil de dívida. E aí não tem caixa que segure. Nosso movimento ainda não era dos melhores. Então, quer dizer, quando foi 2020, a gente passou por uma situação financeira extremamente crítica nos negócios. E aí eu estava numa situação meio, cara, desesperada. Minha irmã tinha acabado de sair também da sociedade, que é o que eu falei de seguir o próprio rumo depois de 12 anos. E ela quis fazer os negócios dela, que ela tinha vontade. Eu falo, cara, você foi muito corajosa por tomar essa decisão, né? E ela está super feliz hoje onde ela está trabalhando, com o negócio dela. Ela tem um novo negócio dentro da área já de moda, não é mais tanto do food em si. E aí ficou no meu colo praticamente toda a gestão da empresa. E eu fiquei com aquele peso. Eu falei, cara, e agora? Né? Como é que eu vou lidar não só com a parte operacional, implantação, comercial, mas também financeira, RH, tudo. Foi quando eu comecei a buscar justamente desenvolver a parte financeira, a parte de RH, então busquei cursos. Porém, teve um dia que foi muito inusitado, que eu falo que eu era um arcaico digital. Então eu tinha lá meu Facebook, mas, cara, eu não postava as coisas, ficava de saco cheio de ficar vendo. Instagram, eu falei, para que Instagram? Se eu tenho Facebook, por que eu tenho Instagram, né? Não vou entrar nessa onda. Mas teve um dia que me deu uma vontade de fazer um stories e falar, galera, já fiz isso hoje e agora tô aqui testando o shakeão do Bob's. Então eu entrei dentro daquele milkshake do Bob's, porque a gente tinha comprado para poder fazer algumas ações de marketing no shopping. E eu queria saber quanto tempo eu aguentava ali dentro, até para poder falar, gente, contrata a pessoa, mas ela tem que ter um intervalo a cada 30 minutos para não matar uma pessoa asfixiada dentro do negócio daquilo. Né? Aquela fantasia toda. A fantasia do shakeão lá. E aí, quando eu postei isso, uma amiga em comum minha, da minha esposa, que trabalhou com a gente na Gafisa, na construtora, ela mandou mensagem, ela falou, Léo,
cara, você tem um perfil muito parecido, inclusive você lembra ele fisicamente, que é o Rafa Matos, que é um cara do mundo do franchising, né, que fala muito sobre escala de negócio. E eu comecei a seguir ele, eu falei, cara, realmente ele tem esse bom humor, esse lance de trazer coisas interessantes sobre empreendedorismo. E aí caí numa das mentorias e imersões dele. E quando eu caí na imersão dele, que é a Scale, foi a primeira imersão que eu caí, aí estava todo mundo se apresentando, aí falou, se você tem o quê? Eu tenho algo que é um seguro de carro, que eu consigo franquear, eu quero transformar isso em 20, 30 unidades e tal. E todo mundo ali tinha sua marca própria e queria escalar como franquias. E aí quando chegou para mim, eu falei assim, Rafa, cara, eu acho que eu meio que caí de gaiato aqui, bicho, porque eu não sou um franqueador, né? Na verdade, eu sou um franqueado e eu tô me sentindo aqui uma carniça no meio de um monte de urubu já querendo vender as primeiras unidades para mim, né? Aí ele fala assim, cara, na verdade não, fica aí, a gente vai trazer as melhores práticas de gestão, papapá. E ali no fim tinha uma provocação que ele participou do Shark Tank Brasil e aí ele faz meio que um pitch no final lá da imersão dele, onde ele chama a galera para o palco e fala, galera, quem quiser subir aqui no palco apresentando alguma coisa, agora é a hora, né? E eu vou ser o jurado e tal. E aí eu falei para ele, Rafa, eu queria subir, mas o que eu apresento? Vou apresentar, eu sou franqueado, não sei o quê. Ele falou, cara, é o seguinte, você está há mais de 10 anos à frente do negócio de franquias na hype da franquia, de marcas como Bob's e KFC, por exemplo. Você é um cara que já tem muito conhecimento. Por que não fazer uma mentoria assim como eu faço a mentoria? Aí na hora deu um clique assim, eu falei, cara, mentoria, eu nunca tinha pensado. Aí ele falou, e pense em pessoas próximas. De repente, para você fazer uma mentoria pro bono, né, desculpa, eu nem sabia desse termo, que pro bono era você fazer sem ter um custo para a pessoa, né? E aí eu comecei a mentalizar algumas pessoas, falei, cara, tem alguns amigos que dá para fazer uma mentoria dessa. E foi ali que surgiu, entendeu? Então, 2022 surgiu essa história da mentoria. Aí eu comecei, fiz mentoria pro bono, deu certo, validei a mentoria, eram amigos que têm um negócio incrível, só que depois da pandemia estava muito difícil, assim, a parte financeira, mandaram todo mundo embora, e eles queriam fechar naquele ano. Falaram, cara, se esse ano passar aqui, a gente vai embora. E a gente fez um trabalho em que, cara, eles conseguiram realmente mudar a mentalidade deles, continuam vivos, continuam querendo crescer, fizeram, inclusive, os 100 anos da Globo participando lá com o produto deles no programa da Ana Maria Braga. E tem vários clientes muito bons, querem se transformar numa multi-unidades ou multifranquias, não sabem se próprias, então isso a gente está conversando dentro da mentoria. E aí comecei a validar com outros multifranqueados, KFC, Bob's, Domino's, Sodier, cara, gente do Rei do Mate. Então hoje eu tenho mentorias individuais, que eu ajudo essas pessoas a justamente não percorrerem os percalços que a gente teve ao longo do caminho. Então eu evito e busco evitar que eles cometam os mesmos erros, e tem um grupo de mentorados onde eu junto vários franqueados e empreendedores de marcas diversas. Então todas essas marcas que eu falei estão lá, tenho gente do Spoleto, tenho gente do próprio Chili Beans, tenho gente de várias marcas muito relevantes. Então é um grupo que se forma de franqueados, multifranqueados, monomarcas e multifranqueados multimarcas que a gente tem lá dentro, além dos empreendedores que começaram a entender que dentro desse grupo, eles podem ter investidores para os seus primeiros negócios de franquia. Então, é meio que um grupo de negócios em si, né, que a gente está montando. Interessante, muito... acaba se formando um grupo, né? Não é uma mentoria, assim, vai um propósito para você construir também uma região ali de amizade, né, de negócios, sim, enfim, que traz muitos resultados, é o famoso network, né, mas além disso, acho que tem coisas acima, né, muito interessante. E aí, mudando um pouquinho de assunto, Léo, assim, a gente, né, falou muito de desafios, né, e aí você falou bem do momento que você teve em 2020, que foi exatamente a pandemia, né, e aí dentro desse negócio que você está hoje, né, tocando o negócio da família, qual o seu maior desafio, né, o que você já enfrentou, o que você enfrenta hoje, né, nos negócios que você toca? Cara, além da parte financeira, que esse eu acho que é um grande gargalo, né? Principalmente quando a gente está num modelo de negócio que a margem ela não é tão alta, então você está falando de margens que podem variar aí de 6% a 12%, por exemplo. Você não pode vacilar, né? Então, o primeiro grande desafio é você manter os controles em dia,
manter o controle financeiro, manter o controle de estoque, manter o controle de cartões e de formas de pagamento diversas. Então, a gente tem hoje o que eu falo, né? A gente precisou, e vocês sabem muito bem na parte de sistemas, está omnichannel, está por todos os lados, com carteiras digitais, vendo através de aplicativo e tal. Só que isso, para quem é varejista, traz também um omnitrabalho. Por quê? Você precisa saber como que eu faço para checar dentro de tal bandeira, como que eu faço para chegar dentro de tal bandeira de delivery, como que eu faço para chegar os depósitos que entraram, como que eu faço para checar dentro dessa bandeira de débito. Então, se você hoje não utiliza da tecnologia para poder fazer esse tipo de conciliação, essa checagem, cara, fica muito difícil você fazer isso na tua mão. Você imagina hoje, sei lá, com 30, 40 mil transações por mês, checar fazer uma conciliação bancária para saber se realmente o que o PDV está falando que vendeu está entrando de fato na tua conta, que é o que vale, né? O que vale é o real, não é o fictício. Você pode ter lá a tua venda falando, vendi 100 mil reais, mas se na tua conta lá entrou só 50, meu amigo, tem algum... ou uma retenção que você não está vendo, ou tem algum vazamento. Então, tá vazando, exato. Você entendeu? Então, você tem que ter isso de olho. Então, a parte da gestão financeira é um dos grandes desafios com essa omnicanalidade que a gente tem. A gente tem hoje, obviamente, gestão de pessoas. A gente ouve falar em todos os setores, em todos os canais. Cara, a dificuldade que é você reter e captar as pessoas certas. Então, hoje, a gente tem o advento do celular, que cara, algo extremamente positivo no meu entendimento, porque você acaba democratizando o acesso às informações e tudo mais, o acesso ao conhecimento. Porém, ao mesmo tempo, você tem um canal de distração gigantesco. E aí as pessoas muitas vezes querem ficar apoiadas num programa de apoio de governo do que trabalhar. Então hoje, por exemplo, quando o pessoal fala lá, estamos no menor nível de desemprego, que é de 5,4%. Pô, excelente, eu gosto muito disso. Eu acho que o emprego é o grande impulso social de qualquer sociedade, de qualquer país. Só que a partir do momento que a gente analisa que essa massa de trabalhadores representa 50 milhões de pessoas e outras 45, 50 milhões de pessoas estão recebendo benefício, pô, a outra parte que poderia estar produzindo, que poderia estar gerando valor e tudo mais, está aqui apoiada porque ela está tendo seus prazeres ali através, né, do celular, do acesso fácil às informações, aos prazeres do tigrinho, do não sei o quê, e recebendo sem produzir. Exato. Entendeu? Eu acho que eu sou muito favorável a essa questão, né? Eu não gosto de ficar entrando meio em discussão política e tal, mas, cara, eu sou favorável a você ajudar, porém com prazo determinado. Porque, cara, tipo, ele serve para você dar o impulso primeiro, mas não para você ser o apoio de uma sociedade toda. Então, quanto que a gente não está perdendo de pessoas muito boas que podiam estar prosperando em suas vidas, aprendendo como lidar com o negócio, mas que estão hoje, né, tipo, sentadas lá no sofá, na cadeirinha, na cama, ficavam vendo celular e tentando achar facilidade, né, que é o que a gente fala na Bíblia, se fala da porta larga ou da porta estreita. A porta estreita é o caminho, cara, suado, é o caminho do trabalho, é o caminho do conhecimento, do aprendizado contínuo e tal. Agora, quando você está lá e você quer as facilidades, quer virar um TikToker, quer virar um dançarino, quer virar qualquer coisa que não gere tanto trabalho, cara, é uma grande ilusão que as pessoas compram, né? Então, infelizmente, isso atrapalha muito quando a gente está buscando pessoas novas para o nosso negócio. E dentro do fast food, principalmente, a gente tem... ele é como se fosse o primeiro emprego. Então, as pessoas que são novas, de 18 anos, 17, muitas vezes menor aprendiz, 19 anos, são o nosso público-alvo. E são justamente essas pessoas que muitas vezes não enxergam o valor de você se dedicar ao trabalho, de você ter aquela convivência no dia a dia do trabalho, aprender o que é liderança, o que é gestão, o que é comunicação, o que é procedimento, o que é padrão, por que eu posso limpar com pano vermelho o chão e não posso limpar com pano verde? Porque o pano verde é de cima ali dos equipamentos e o vermelho é do chão. Por que eu não posso cruzar? Cara, tem segurança alimentar. Então, tudo isso é um grande aprendizado que ela não aprende na escola, não aprende no TikTok, não aprende não sei o que, ela só aprende na prática. Na prática, né? E aí o que me preocupa é daqui 5, 10 anos, quando essas pessoas tiverem seus 20, seus 30 anos, por exemplo,
como é que elas vão sobreviver? Vão continuar apoiadas até quando mamando, né? Nos programas sociais. Então, esse é o grande desafio. E aí, né, não sei se você ia perguntar isso, como é que você faz para superar isso, né? Porque da parte financeira, o que faz com que você fique de olho são os controles, são os sistemas que você utiliza. Na parte humana, eu acredito que hoje a gente precisa olhar para o ser humano. Eu tenho uma palestra que eu chamo Na Contramão. O contra é um acrônimo de comunicação transformadora. Então, como é que eu, Léo, 41 anos de idade, que aprendi a me comunicar de alguma maneira, preciso me adaptar para as novas gerações? Porque hoje o nosso grande desafio num negócio, em qualquer negócio, é ser uma gestão intergeracional, que é uma gestão entre não só uma ou duas gerações, mas hoje a gente está falando de ter negócios aqui que com 4, quase 5 gerações dentro de um mesmo lugar. Porque antes as gerações eram divididas a cada 20, 30 anos. Hoje a gente está falando de mudança de geração a cada 10, estão falando de 7 anos de mudança de gerações. Então, como conviver com valores diferentes de pessoas que, por exemplo, já nasceram com a facilidade, já nasceram digitais, já nasceram nativos digitais, nativos iFood, nativos tudo isso, entendeu? Então, como lidar com essas pessoas que têm essa facilidade e que para shopping, principalmente, você tem que estar lá todos os dias da semana, das 10 às 10. Exato. Né? Não tem moleza. Então, se você não tratar as pessoas de forma humana, se não tiver flexibilidade com eles, a escala 5x2, por exemplo, todo mundo está brigando, como é que vai ser o 5x2? Eu vejo um monte de empresário louco, os caras vão querer me obrigar. Cara, hoje a gente já está no 5x2, porque eu entendi que esse era o movimento lá atrás. Que se eu não fizesse esse movimento de ter 2 folgas na semana, cara, eles não iam vir trabalhar. E aí os caras falam, mas tá difícil, não consegui segurar a gente, não consegui... Cara, eu falei, eu também tive bastante dificuldade, e acho até que eu tenho muita, mas quando eu tô num grupo, às vezes, de franqueados de uma marca, que tá lá no encontro de franqueados da marca X, e eu começo a ver a choradeira, a reclamação, até os gerentes que vão comigo nesses encontros falam, Léo, eu achei que a gente tava ruim, mas, cara, os caras estão muito pior. Eu falei, eu sei, mas por quê? A gente tá se moldando conforme a banda tá tocando. A gente tem que ser não mais como pedra, que é rígido, a gente tem que ser como água, que tem que ir se moldando dentro do que está acontecendo nas novas gerações. E é isso que a gente tem buscado fazer no Grupo Olakine, sabe? Tipo, ouvir muito mais. Antes era uma coisa top-down. Cara, hoje o que vocês precisam? Cara, a pesquisa de clima era a cada, 6 meses e quando não a cada 1 ano. Hoje é a cada 3 meses. Quero saber como eles estão achando da alimentação, que eles estão achando do benefício, que eles estão achando da proximidade do gerente com eles, se eles estão sendo ouvidos, se eles não estão sendo ouvidos. Né? O que eu preciso fazer, se eles têm perspectiva de crescimento dentro da empresa, se isso está sendo trazido para eles e vendido para mostrar, olha, o cara que era atendente virou um supervisor. Para criar também essa ambição neles. Porque muitas vezes o que a gente vê na nova geração é que o fato de ter muita facilidade na mão faz com que essas pessoas não tenham tanta ambição. Porque está confortável, eles têm microprazeres, prazeres momentâneos, entendeu? Exato. Essa questão do realmente gestão de pessoas, né, é um desafio que todo mundo está encontrando, né, de conseguir manter pessoas em seus negócios, de contratar. Já ouvi empresários falar que contratou no dia de iniciar, do funcionário inicial, o colaborador ali, ele já desistir, né? Então, assim, a gente vê que é um grande desafio. Eu acho que é bom, acho que toda essa tua dica aí, eu acho muito importante, porque assim, as pessoas também têm que sentir que ela está ali, ela é produtiva, né? Ela está sendo produtiva pro negócio, para a economia do país em si, para poder ter mais, né, circulação, né, de recursos financeiros, para que o Brasil também movimente. Né? E esse movimento digital também, ele cria a expectativa da recompensa imediata, né? Então, eu vi um estudo até que esse fato de você ficar rolando o celular, vendo aqueles vídeos curtos, tudo, ele estimula a dopamina com uma recompensa imediata. Então, para você tirar esse vício dessa geração agora, que nem sempre a recompensa vai ser imediata no seu trabalho, que você precisa se dedicar ali, que você precisa montar um plano de carreira para poder se desenvolver, também é um paradigma difícil hoje de ser quebrado, né? Legal. Pois e aí agora mudando um pouquinho dessa gestão de pessoas, né, voltando um pouquinho para franquias, aí, Léo, a gente escuta alguns falarem e que algumas pessoas, né, elas mencionam que franquear uma marca é como comprar um emprego.
né? Então, você acha que essa afirmação ela é uma afirmação válida? Qual a tua visão sobre esse ponto, né, que muitos às vezes trazem pensando que eu vou comprar minha franquia para ter o meu emprego o resto da vida, né? Então, e tem a ilusão também, né? De você sair do seu emprego porque você tem um chefe, e quando você compra um negócio, você tem vários chefes que são seus clientes, né? Então, as pessoas criam várias crenças, né? A gente fala na PNL, na Programação Neurolinguística, que a gente sempre passa pelo filtro da generalização. E as pessoas muitas vezes falam isso, né? A franquia ela é como um emprego. Ou tem pessoas que acreditam e se iludem achando que a franquia ela é como um investimento, que eu vou botar meu dinheiro e que o negócio vai sair sozinho. Andar sozinho, né? Então tem ilusões e ilusões. Agora, quando eu falo sobre franquia ser um emprego, a pessoa muitas vezes está olhando justamente para chefe, de ter um chefe, de ter padrões a seguir, de não poder ter tanta autonomia para fazer as coisas. E aí vai muito exatamente do fit de valores do franqueado para o franqueador. Então o Bob's, por exemplo, hoje, ele é uma marca que ele prioriza ouvir os franqueados. Ele tem um grupo de franqueados, conselho de franqueados. Eu participei durante 4 anos, eu sei como funciona lá. Eu participei durante 7 anos do grupo de trabalho de GT de marketing. Então eu pude sugerir muitas coisas que foram acatadas de campanhas, outras que não foram acatadas, outros franqueados também sugerindo coisas. Então, quando você entra, seja numa empresa, seja numa franquia, com espírito colaborativo, com espírito construtivo, tudo mais, você precisa respeitar as regras de cada um dos negócios. O preço a se pagar de você estar numa franquia é você respeitar a marca que está lá, você respeitar os produtos que estão lá, você respeitar os processos, procedimentos. Lembra que eu falei da história dos Estados Unidos? Cara, da mesma forma que o franqueador não pode interferir no franqueado, o franqueado não pode ficar querendo interferir no franqueador. Ele pode até sugerir coisas de forma construtiva, mas o que eu vejo muito e que até me levou a ser uma figura expoente de mudança de mentalidade dentro dos franqueados é que, me cansava estar dentro dos grupos de WhatsApp, dentro desses encontros, e ouvir reclamação toda hora e só mudava a marca. Mas a reclamação era exatamente a mesma. O franqueador não dá suporte, o franqueador não faz ações de marketing suficiente. Você viu aquela franquia, você viu a ação que fez? A gente não faz esse tipo de ação aqui. Isso é muito ruim para a marca, que é como se fosse um marido ou uma mulher falando mal do próprio parceiro para as amigas, entendeu? Você está falando mal do teu próprio relacionamento. Só que uma franquia é um casamento. Só que é um casamento poligâmico, né? Um casamento onde você casa não só com a franqueadora, mas com vários outros franqueados. Porque a partir do momento que eu opero mal a minha operação em Itaquera e alguém tem uma experiência ruim dentro da minha loja, quando ele for lá para a Baixada Santista, for comer num Bob's lá no Rio de Janeiro, e ele lembrar daquela experiência ruim no Bob's, ele não vai lembrar que é a experiência ruim do Bob's do Polacchini. Ele vai lembrar que é a experiência ruim do Bob's. Da marca, né? Da marca. Então, e aí o pessoal fala, mas você é meio cagueta, né? Você é X9, fica falando de marca que tá operando mal. Cara, eu faço questão de dar, e eu não falo assim, marca, olha para aquela loja. Não, eu tento buscar justamente o franqueado daquela loja para falar, cara, fui lá, cara, a operação não estava muito legal, né? E obviamente, se eu vejo se o cara tá um pouco se lixando para a situação, aí eu dou um toque na franqueadora, porque querendo ou não, ele tá prejudicando também o meu negócio. É a tua marca, né, também. E aí, quando você tá dentro de um grupo onde as pessoas estão falando mal da própria marca, é como se você estivesse falando mal do seu próprio relacionamento. Então, não tá feliz, meu amigo? Vai embora, você tem a opção de também não estar mais lá. Por mais que você se sinta enganado, por mais que você se sinta prejudicado nessa relação, eu sempre digo que a responsabilidade de estar ou não é só nossa, é só do franqueado. Ou seja, ele pode até falar assim, mas o cara me vendeu gato por lebre. Ok, mas você caiu, você não tinha provavelmente a experiência necessária, ou você não se nutriu de dados suficientes para tomar uma decisão correta dentro de negócio. Já tiveram vários negócios que caíram no nosso colo, de marcas boas, inclusive, que venderam e aí na hora que você ia botar no papel, conversar com outros franqueados e tal, você fala, cara, eu acho que não é bem isso que eles estão vendendo, entendeu? Então, você tem que saber onde buscar, mas isso também a gente aprendeu, cara, tomando cabeçada, entendeu? Mas você enxerga que o negócio de franquias é um bom negócio para um empreendedor que está começando, tem pouca experiência ainda de ter o seu próprio negócio e precisa de uma certa capitalização? Eu sou muito favorável a franquias e os dados não mentem.
você pegar os dados comparando a mortalidade de franquias com a mortalidade de negócios próprios, né? A mortalidade de negócios próprios é muito maior. Por quê? Eu tive um negócio próprio também de alimentação, era o Empório, inclusive aqui perto do estúdio, em Pinheiros. A gente ficou durante 2 anos e lá eu tive a oportunidade de saber como que é você construir uma marca do zero, como é você definir um público, como é você definir o teu produto, teu menu, como é você definir quais fotos vão para o Instagram, como é você definir qual assessoria de imprensa, como é você definir os teus fornecedores. Cara, todas essas definições prévias, ela já vem pronta na franquia. Né? E quando eu tive o negócio próprio, foi 2017 a 2019, foi ali que me despertou uma valorização pelo mundo das franquias. Porque eu falei, cara, se a gente já está há 23 anos crescendo como pessoas, como profissionais, crescendo como empresários, tudo bem, tivemos vários altos e baixos que faz parte não só da franquia, mas de qualquer negócio, de qualquer empreendedorismo, né? E quando você passa a ter esse pacote que você paga, você está pagando uma taxa de franquia, vem um pacote pronto de marca, de produto, de serviços, de padrões, de processos, de não sei o quê. E o que você tem que fazer dali para frente? Fazer a tua gestão, operação, vender, gestão de pessoas, gestão financeira. Agora, a capacitação disso, o que acontece? Que eu falei da cultura brasileira que é muito paternalista. Ela sempre espera receber de alguém maior tudo de mão beijada, que é o que a gente falou de receber os auxílios e tudo mais. E, cara, eu tirei isso da cabeça. Tanto é que toda vez que eu estava desenvolvendo uma coisa, isso é um fit muito legal que eu tenho com o Bob's, eu quero um sistema onde eu controle, faça um checklist operacional de temperatura disso e tal, mas tem que ser otimizado dentro de um tablet e tal, é tudo no papel. Uhum. Aí quando eu estava terminando ali de desenvolver, o Bob's ia apresentar. Eu falei, putz, então não... Deixa eu pegar aqui o do Bob já e começar a desenvolver perto. Então eu nunca esperei a franqueadora me entregar as coisas prontas para eu poder desenvolver a minha própria gestão. E essa é uma mentalidade que eu sempre falo para os meus mentorados. Eu falo, cara, vocês têm que quebrar essa mentalidade de esperar que ele faça aquilo por você. Né? A parte de marketing, por exemplo, que a gente fala, é um emprego, você tem a impressão que você está engessado dentro do emprego. Dentro do emprego você também tem uma certa autonomia, principalmente quando você propõe coisas boas. Exato. Quando você é propositivo, colaborativo, as pessoas se abrem. Na franquia é a mesma coisa. Então, dentro de uma franquia, eu não preciso ficar esperando uma campanha nacional de marketing para sair no Jornal Nacional para ter um marketing. Eu posso tirar do meu dinheirinho lá, reservar, para fazer um tráfego pago, impulsionar o delivery da minha região ali já localizada. Eu posso botar do meu bolso ali, fazer um banner dentro do shopping onde eu sei que tem um fluxo que vai passar e vai reverberar em venda, fazer uma distribuição de panfleto. Tem um espaço que é muito caro dentro do shopping. Ô, marca, vem cá, será que a gente não pode rachar? Será que você não pode cobrir tanto tempo tal para a gente fazer? Então, essas atitudes, por exemplo, que muitas vezes os franqueados esperam no franqueador, eu não espero dele. Eu já terminei em janeiro agora com todo o meu plano de marketing para todas as marcas em todos os shoppings que eu preciso. E aí eu estou no momento de negociar o espaço com o shopping, de negociar a verba com as franqueadoras, porque a gente já testou muitas vezes isso e não foi esperando a franqueadora vir com... o teu capital está ali, né? O teu dinheiro está investido. Então, você tem que brigar para aquilo crescer e te trazer cada vez mais lucros, mais resultados, né? Exato. Então, eu acredito que a franquia, você já pega um negócio no meio do caminho andado. Porque quando você faz um negócio próprio, você tem que fazer tudo que a franquia faz, mas tudo que você precisa fazer como franqueado. E principalmente o peso da marca, né? Para você construir uma marca é muito mais difícil você comprar uma franquia, adquirir uma franquia que já tem uma marca consolidada no mercado, aqui, né? Como a do Bob's, que tem mais de 70 anos, né? Você pega uma casa Balduco também já bem consolidada. É diferente. Pois é. Bom, mudando aí já um pouquinho de tema, entrando mais um pouco na tecnologia, né? A gente vê aí um movimento muito grande de inteligência artificial, todo mundo falando. O que está em alta hoje é a curiosidade de todo mundo. Desperta sempre curiosidade quando você fala, né, em inteligência artificial. O que vai acontecer? Vai trocar, vai mudar o emprego de todo mundo? Como é que você acompanha esse assunto, né? Isso já faz parte do seu dia a dia como empresário? Te ajuda? Ou você ainda não... Como é que está o teu engajamento com a inteligência artificial? Cara, ele está muito forte, mas eu acho que ele ainda está pouco perto do que eu posso fazer. Porque eu estava contando, né, as que eu assino,
como eu utilizo elas. Então, hoje eu já utilizo mais de 7, 8 ferramentas de inteligência artificial. Seja para consulta própria, seja para o próprio negócio. Desde coisas simples, por exemplo, uma reunião que tinha que alguém perder um tempo fazendo uma ata de reunião. Tá. Cara, hoje você tem um monte de aplicativo que faz a transcrição, que você joga lá, faz a tua própria ata de reunião, você acabou a reunião em 5 minutos, a ata já está na mão de todo mundo com um nível de detalhes e plano de ação pronto na tua mão e na mão de todo mundo. Então isso é uma coisa que otimiza muito isso. Aí a gente está entrando agora em otimizações um pouco maiores com agentes de IA, né? Então, o que dentro do processo a gente tem mapeado? Eu posso, através de agentes de IA, por exemplo, fazer medições que eu faria manualmente em loja. E que eu faço com inputs muito mais simples e que ele já alimenta a minha base de dados. O próprio chat GPT, por exemplo, cara, uso todo dia, várias vezes, para consultas simples e para consultas mais complexas. Como se ele fosse também um consultor, um mentor, tudo mais, né? Óbvio que ele não fala um negócio e eu saio fazendo o que ele está ali. Eu vou entendendo, vou me nutrindo de informação para tomar decisões. Agora, na parte operacional, eu acho que vai levar um pouco mais de tempo porque a gente precisa muito de automação. Não que isso já não tenha custado alguns pontos de emprego, né? Algumas vagas. Por exemplo, autoatendimento. Cara, hoje eles têm uma absorção de vendas muito maior do que um atendimento pessoal, que a pessoa já está habituada. O Bob's, por exemplo, tem o autoatendimento desde 2014. Fazem 12 anos que ele tem autoatendimento, mas a utilização dele só realmente explodiu agora porque essa nova geração está com poder de compra. Então, o pessoal de 12 anos atrás, que hoje tem 18, tinha 6 anos de idade. Então, esse pessoal que nasceu no digital e que usa o autoatendimento já está indo lá com 18 aninhos, tendo o teu emprego, comprando as coisas no mercado. Então, e eles fazem o serviço muito bem de vendas. Tanto é que quando surgiu a possibilidade de botar autoatendimento nos quiosques todos, que a gente tem bastante quiosque, cara, eu fui um dos pioneiros. Eu falei, cara, eu quero para amanhã me dar todos os autoatendimentos. Eu quero botar. O que aconteceu? A gente botou autoatendimento, dia seguinte aumentou 20% de vendas de cada um dos quiosques. Foi incrível. Por que aconteceu isso? Porque o grande problema de uma operação ou é a sobrecarga ou é a subcarga, a ociosidade, né? Tipo, a pessoa está ociosa e tal. Então, nesse caso específico dos quiosques, quando eu juntava 4, 5 pessoas numa fila, sempre a quinta ia ver, o cara que está passando no caixa é o mesmo que está produzindo. O cara faz a conta, vou levar 15 minutos para ter uma casquinha. O cara ia embora. Com autoatendimento, o que acontece? Eu ganho uma pessoa. Então, esse cara que está fazendo a transação aqui automático não está dependendo de quem está produzindo. Então, eu agilizo justamente esse atendimento. Então, nesse caso, ele substitui fatalmente. E o incremento da venda também, né? No primeiro momento, você dependia do seu operador de caixa ser mais interessado em fazer o aumento da venda. Hoje, dentro do autoatendimento, é um processo muito mais automatizado e direcionado. Né? Assim, são duas linhas que você cria para montar aí a venda do autoatendimento. Uma é você aumentar o ticket médio, aí é o incremento da venda, ou você deixar ele fluido para que também não fique tão difícil para o usuário. Mas hoje é exatamente o que você já pontuou aqui várias vezes. A geração ela está muito acostumada, né, enrolar a tela, e aí o autoatendimento dá essa facilidade. Eu vejo, né, meu filho tem 12 anos, ele entra no autoatendimento, faz uma compra ali sem apoio, onde você encontra pessoas já numa geração mais antiga que já tem as suas dificuldades e prefere falar ainda com o atendente. Né? O que eu digo, assim, eu gosto de fazer futurologia, né? Ficar fazendo projeções assim. Então, IA mais automação é questão de tempo para chegar nas lojas. Tá? Assim, de forma massiva mesmo. Até então você tem protótipo, o próprio Bob's fez um braço lá onde faz o milkshake lá no Rio de Janeiro e tal. Foi um sucesso, né? Mas ele ainda não traz a produtividade que a gente precisa para o dia a dia, mas vai chegar. O que eu digo é que a IA não substituirá humanos. Os humanos serão substituídos por pessoas que entendem de IA. Então, vamos supor que eu tenho uma loja que seja muito mais automatizada, que já frite o hambúrguer, que monte o lanche, que faça tudo. Mesmo assim, eu precisarei de pessoas, mas pessoas que saibam entender um pouco mais de programação dos equipamentos que estão ali, que saibam mexer na manutenção que está ali. Então, essa pessoa que hoje ganha 2.000 e que é 2.000, 2.300 reais, por exemplo,
Ela provavelmente não vai ter mais aquela função dela em alguns casos, né? O Brasil é muito grande, eu acho que isso vai demorar para chegar em muitas regiões, não vai ser de uma hora para outra. Acho que nos grandes centros talvez isso vai ser mais acelerado. O que vai acontecer é que vão ter muito menos pessoas dentro de loja, mas que vão ganhar muito mais. São justamente as pessoas que entendem de IA e de automação. Então, essa mesma pessoa que ganha 2.300 com 10 pessoas na loja, vão ter de repente 2 pessoas que ganhem R$9.000, mas que entendem como funciona ali a parte de automação. Então... e isso vai ganhar também novos negócios, é claro, porque vai ganhar uma escala também maior, porque vão ter mais pessoas com conhecimento, buscando conhecimento, vendo essa necessidade. Então vai escalar também novos negócios. Né? Exatamente. E, enfim, aí a gente, né, falou aqui sobre... Né, acho que era essa a pergunta, você até adiantou, de se a inteligência artificial iria, né, trocar aí substituir os empregos, né? Então acho que está claro. E aí vem acho que uma outra pergunta já, que aí vem para a tecnologia alimentar, né? A gente, no último episódio, a gente até conversou muito aqui com a Galúnio, onde trouxemos as questões aí dos medicamentos aí, né, para emagrecimento, né, que é a questão da GLP-1, enfim. E aí você acredita que isso vai atrapalhar os negócios do fast food, já, né, que você hoje tem um negócio de fast food, isso seria algo impeditivo? Você vê como é que você enxerga essa mudança aí alimentar também, essas tecnologias que chegam para inibir, né, o apetite aí do ser humano, enfim? Eu acredito que a gente precisa tomar cuidado toda vez que a gente vê uma trend, uma mania surgindo, né? A gente teve em algum momento, eu lembro da questão dos vegs, de vegetariano, tudo. Então os fast foods começaram a correr atrás de, eu tenho o primeiro veg, eu tenho não sei o que, tal. E aí quando você vai ver no fim das contas, participação 1%, 0,5%. E aí passou, né? Então até comentaram em uma das redes que a gente faz parte, sobre voltar alguns produtos nessa linha. E o que eu entendo é que, e que eu entendi nesse tempo todo, é que cada um precisa estar no seu quadrado. Então, se hoje, por exemplo, eu vendo uma alimentação saudável, o meu público é o público de alimentação saudável. Se eu vendo um público de fast food, que é o cara que quer uma comida mais indulgente, com muito sabor, que quer uma coisa rápida, que quer previsibilidade, que é o que a gente fala para o fast food, que o fast food ele vende previsibilidade, ele vende conveniência, porque ele tem em vários lugares, e ele vende preço, acesso, né, acessibilidade para a refeição. E aí, nesse ponto, eu acredito que ela tem um impacto em algum momento, principalmente nas regiões onde o público está mais voltado para um público que tem um consumo de produtos orgânicos, de produtos mais saudáveis, tudo mais. Então, principalmente as pessoas que talvez tenham uma consciência maior sobre a questão da alimentação, né? Tipo, eu sempre falo, eu tenho fast food, eu falo, porra, você não é gordo, você é forte, você não... Eu falo, cara, assim, eu vou na feira de domingo, tem uma família inteira que trabalha numa barraca de fruta e os caras são obesos. Entendeu? Eu falo, não é porque eu trabalho no negócio que eu tenho que ficar comendo toda hora lá, né? Então, eu também evito ficar comendo sempre, mas, cara, é gostoso demais. E tem gente, por exemplo, onde a gente tá, que aí é o público, né? Cada um no seu quadrado. O nosso público é o público do Bob's, o público que não é tão elitizado e tudo mais. E não tem problema também a elite vir e tomar um milkshake do Bob's, que é um dos mais conhecidos, né, do mercado. Tem gente, por exemplo, que às vezes não tem condição de comer nem comida, comprar comida, e quando ele vai no Bob's, eu já vi isso várias vezes, depois de 20 anos é a primeira vez que a pessoa conseguiu comprar um milkshake e sai de lá, cara, vibrando. Então é como se aquele produto fosse o grande troféu da vida dela. Ela sempre sonhou em tomar um milkshake, mas ela não tinha 12, 13 reais para comprar um milkshake. Então é muito além de só o consumo saudável do arroz, do feijão, tudo mais, entendeu? Eu acho que tem impacto para áreas onde o público ele é mais voltado para alimentação saudável, vamos dizer assim, do que para uma área onde o pessoal muitas vezes não tem o acesso a uma comida orgânica que muitas vezes é muito caro. Exato. Né? Muitas vezes você quer ir para a linha orgânica, mas quando você começa a fazer a conta na ponta do lápis, você fala, beleza, tem que fazer a conta também da minha saúde, quanto que eu vou gastar de medicamento, né? Enfim, mas fica meio até
né, subjetiva algumas contas que a gente faz. Então, o que a gente disponibiliza lá, sendo acessibilidade, sendo previsibilidade, sendo conveniência, eu acho que nesse caso, estando com um público que busca isso, o impacto é menor do que aqueles que já têm uma consciência sobre a questão de alimentação saudável. Interessante. É um tema muito debatido hoje, a gente Sim. vê, né, em várias palestras, né, que tragam essa mudança aí. Ontem, por acaso, eu estava também lendo uma reportagem que falava sobre essa questão e, assim, os fast food, eles até estão procurando fazer uma reengenharia de cardápio, trazendo produtos proteicos, né, e que também vão trazer a mesma substância e despertar esse desejo, né, de você sentir um sabor, né, diferente. Sim. Porque é mais saboroso você ter essa alimentação aí do fast food. E, enfim, a gente sabe, também tem esse gosto, né? E posso te falar uma outra coisa, até antes de vir a outra pergunta? Acho que a gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente tem essas trends, essas manias, né, que tá na hype e tal. Exato. Porque tudo pode servir de muleta para quem, muitas vezes, não tem a consciência da sua própria ação no negócio. Como assim, Léo? Então, tem muito franqueado que muitas vezes fala assim, chegou, mandaram lá uma lista, a gente teve acesso a uma planilha com resultado de vendas do ano inteiro das grandes redes de fast food. Aí tá lá, queda de 5%, queda de 6% nas transações. Aí você fala, cara, realmente, Beth está comendo consumo, né? A desculpa do, estamos entrando em ano pré-eleitoral, tem as canetas emagrecedoras e tal. Aí você fala, Léo, qual foi o teu resultado no ano passado? Eu cresci em mesmos números de lojas, mais de 20% o grupo inteiro de vendas e transações. E com novas lojas eu cresci meu faturamento em 40%. Então eu estou completamente fora da curva. Por quê? Porque eu entendi que tem muitas coisas que vêm à tona, né, de mídia e tudo mais, que afetam de alguma maneira, elas influenciam, mas elas não determinam o resultado dos nossos negócios. O que determina o resultado dos nossos negócios é o que a gente faz sem perder o foco naquilo. E essas coisas que vêm de notícias, que nem esse ano aqui com eleição, com Copa, com um monte de feriado. Como é que vai ser esse ano? Eu falo, cara, esse ano vai ser maravilhoso, bicho. Quantos dias na semana eu vou perder de vendas com o jogo do Brasil? Uns 6? Então, beleza, eu tenho 6 meses para recuperar 6 dias de venda que eu vou perder ali nos Jogos do Brasil. Mas vai vir eleição, vai ficar... Cara, se você ficar focado em discutir, em falar do A e do B e querer colocar o teu ponto de vista e não ficar focado no teu negócio, nas ações que você precisa fazer no teu negócio, cara, o teu negócio vai ser ruim e você vai ter justificativa suficiente para amargar os teus resultados no fim do ano. De qualquer maneira, nós temos que estar na rua, né? Então, assim, onde estão os nossos negócios? Então, não há de que ter essa preocupação antecipada, né? Pois é, só que a gente tem na mão um dispositivo que ele insiste em muitas vezes tirar o nosso foco e distrair a gente daquilo que a gente precisa olhar. E às vezes a pessoa tem um monte de coisa para resolver, um monte de situação, procrastina, porque tem o prazer fácil na mão, mas na verdade a gente só procrastina aquilo que a gente precisa fazer, a gente não procrastina coisas que a gente não precisa fazer. Muito bom. E aí as pessoas às vezes têm essa dificuldade e têm motivo de sobra para dar desculpa. Muito bem, muito bom. Obrigado aí por toda essa dica aí, Léo. Creio que nosso público vai curtir bastante aí as informações e ter um novo olhar diante aí do que tu tá trazendo aí pra gente, né? Aí a gente entra no outro tema, acho que até já caminhando aí pro nosso término, né? Hoje, com a experiência que você tem, se você tivesse começado do zero, né? Abrir um negócio próprio ou franquia, eu acho que você já até deu algumas dicas, mas sim, acho que até de uma forma mais objetiva, você iria para um negócio próprio ou para uma franquia? Hoje, eu faria exatamente o que a gente fez. Iria para uma franquia, porque ela já te entrega metade do caminho andado, já te entrega o sistema, já te entrega o protótipo do negócio. Eu brinco que assim, a franquia ela é como se fosse uma escola de surf, que ela vai lá e que te dá uma prancha para você aprender a surfar.
Ela fala assim, ó, o seguinte, ó, esse pico aqui que a gente está chegando é um pico que você tem que vir remando aqui pelo lado direito, que é onde a água está puxando, você tem que entrar no meio da onda, esperar vir a onda, pegar ela e remar. Então ela te dá a prancha, ela te dá o mapa e ela te dá as instruções. Quem tem que passar a arrebentação, remar e tomar a vaca é o franqueado. Se você ficar lá na prancha, tá passando um monte de onda aqui, você ficar parado lá, as ondas vão passar, por mais que a prancha ainda não esteja redondinha, não seja a melhor aerodinâmica, que aí é o trabalho da franquia, né, de melhorar as instruções, melhorar essa prancha. Mas, cara, o esforço do dia a dia da abraçada, quem tem que fazer é o franqueado. Isso aí vai muito do perfil também, né, que é um ponto que eu queria entrar aqui. Como é que você enxerga o perfil de um franqueado, não um que já tem mais experiência, né, mas um franqueado que está iniciando o negócio, como você enxerga o perfil dessa pessoa individualmente para poder fazer um negócio de sucesso dentro desse modelo de franquia? Para uma franquia ou qualquer negócio dar certo no começo, a pessoa precisa mergulhar nesse Dedicação, negócio. primeiro ponto. Então, no primeiro ano, segundo ano, cara, vai ter dias. Você vai ter que estar lá lavando prato. Você vê, a Casa Balduco inaugurou dia 13 de dezembro de 2024. Cara, faltaram 2 pessoas, não sei o quê. Eu tive que estar lá 8 horas da noite, lavando prato, cortando o dedo no meio da lâmina, que aí eu descobri que a lâmina do liquidificador é extremamente afiada, porque eu só bati o negócio, você tirou um talo. Então, assim, faz parte, né? Até suprir, até ver as dificuldades, enfim. Mas no começo, o fato dela também não saber, e principalmente as pessoas que vão iniciar numa franquia, eu tenho muito isso. Eu falo, cara, se prepara para começar um negócio. Porque as pessoas se iludem achando que vão entregar, que a franqueadora vai entregar a gestão do negócio na mão dela. Mas você precisa ter um mínimo de noção para saber qual que é a gestão financeira, saber o que é um DRE, saber o que é um fluxo de caixa, saber o que é competência, o que é caixa, saber o que é CMV. Pô, você precisa ter a noção desse conhecimento mínimo para você tocar um negócio. Porque se você cair lá de mosca branca para qualquer negócio, cara, você vai sofrer, entendeu? Você vai ser roubado pelo fornecedor, pelo funcionário. E acontece, a gente já teve vários casos, mesmo sabendo e com anos de experiência. Tem muitas vezes que a gente fica 10 anos num negócio que dá na mão de um operador, lá, sei lá se é um gerente ou supervisor e tudo mais, e quando vai ver, depois de 10 anos, o cara, o negócio é ruim, não entra dinheiro. Quando vai ver, o funcionário tem uma casa gigantesca, um carro não sei o quê, ou seja, tipo, ele tinha um sócio oculto que ele só foi descobrir depois que o negócio já estava quase quebrando. A gente teve negócio que quebrou porque a gente teve uma ingerência onde a gente tinha um escritório dentro de uma loja e que a pessoa descobriu a senha do computador e ela ficava manipulando os dados da onde a gente cruzava. Depois ali a gente resolveu nunca mais ter um escritório dentro de uma loja. E a gente, cara, pagava tudo, pagava faculdade, pagava prêmio, fazia o dever de casa. Só que a pessoa ia lá, manipulava, a gente não enxergava, tinha uma falha nossa de controle financeiro também, a gente acreditava na nossa planilha de cruzamento de informação, e quando ia ver, você tinha um caixa 2 que não era nosso. Interessante. Você vê como que você tem que estar dentro do negócio o tempo inteiro e saber gerir. Acompanhar bem de perto, né? Acompanhando, né, para não ter situações. Isso é comum a gente ouvir, né, principalmente no nosso mercado, né? Nosso segmento, ele tem muito disso. Enfim, e aí, Léo, acho que para a gente fechar aqui, qual o conselho que você deixaria aí para alguém que está começando nesse universo de franquias, né, visto aí a tua longa experiência, a tua longa jornada aí nesse mercado? Olha, vou falar para a câmera, né? Falar para os telespectadores. O que eu enxergo, não só para a franquia, mas para todos os empreendedores, seja através de franquia, seja empreendimento próprio, é que, em primeiro lugar, se você quer empreender, você precisa entender que você precisa ter o prazer de servir. Você precisa ter o trabalho como a sua grande serventia. E eu sei que você fala, mas sou eu que vou ficar lá atendendo o cliente e tal. Se for necessário em algum momento, sim. Mas que existem fases também do negócio, que a gente precisa ter essa consciência das fases, né? Quando eu estou numa fase que eu tenho mais maturidade, que eu estou lá, como se a gente analisasse uma fase de um bebê para uma criança, para um jovem, para um adulto. O negócio ele é como se fosse também uma nova criança, né? Um novo bebê. E o segundo ponto é aprender sempre. A gente sempre fala do lifelong learning, né? Que é uma vida de aprendizado contínuo.
Eu acredito que isso ele tem que fazer parte da nossa essência, porque quando a gente está dentro do empreendedorismo, depois de alguns anos, é muito normal a gente ficar num patamar, principalmente quando a gente ganha dinheiro, já tem um certo conforto financeiro, tudo mais, a gente ficar estagnado, porque a gente acha que já, zerei a vida, né? Zerei o negócio. Só que tanto a ignorância quanto a arrogância, elas vivem numa linha tênue. Tanto a ignorância de quem não conhece o negócio, não se preparou para entrar nele e é surpreendido com uma série de itens que dentro da gestão administrativa de um negócio, gestão de pessoas, financeira, jurídica, tributária, operacional, implantação, tudo mais. Tem pessoas que se surpreendem, quanto aquele que está lá em cima, que cresceu, que se desenvolveu. Se ela não continua, ela fica estagnada e fica parada onde ela chegou. E pode ser que essa arrogância de achar que já fez tudo e que chegou lá e que sabe muito mais do que os outros, que não tem nada mais a aprender, é justamente a ignorância que faz com que ela quebre o negócio ou com que ela deixe de dar os próximos passos no negócio. Então, se eu tenho um negócio para falar, continue aprendendo e sirva com prazer. Entenda que ele não dá trabalho, ele é o trabalho. Exato. Humildade na nossa vida é o que nos leva aí, bem, pelo menos é meu pensamento. Léo, muito obrigado, né? Espero que a gente continue trazendo novos conteúdos. Não se esqueçam de, né, entrar, assistir nosso conteúdo, se inscrever aí no nosso canal para estar recebendo informes, comentem, peçam aí seus conteúdos preferidos, que a gente está aqui para atendê-los. Obrigado. Léo, obrigado. Obrigado a tua participação hoje. Eu acho que enriqueceu muito, né, nosso podcast hoje, trazendo toda a tua visão, tua experiência, seus conceitos aí dentro desse segmento tão competitivo e tão diversificado, né, que é o segmento de food. A gente acompanha isso aí já há muito tempo. A gente vê as dificuldades assim que a gente enfrenta, né, dentro de cada segmento do food, tudo é um segmento muito competitivo e inovador também, né? É importante. Então, eu te agradeço muito pela importante, assim, eu acho que o conteúdo que você trouxe hoje, falando muito, né, de pessoas, né, que a gente precisa dar essa atenção especial para esse ponto, que é um desafio hoje para todo empresário. No nosso segmento ainda, cada vez mais, a gente vê esses tipos de comentários, né, de não só comentários informais, mas já trazendo em conteúdos de palestras, né? Mas foi super gratificante aqui, super... E estamos sempre abertos também, né, Lemilson? Para mais uma oportunidade aí, né? Sempre aberto para novos conteúdos. Novos conteúdos aí, a gente está à disposição também. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, a confiança. Eu sei que para expor uma marca e expor isso ao público na vitrine mundial, que é o YouTube, isso requer uma responsabilidade. Então eu vim aqui com essa responsabilidade, espero ter agregado aí para o canal de vocês. E é uma honra ter participado aqui junto com os telespectadores e ouvintes do canal aí do Foodcast, né? Isso aí. Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Falou. Valeu.